Agente penitenciário morre em acidente. Ele perdeu o controle da moto em que estava e bateu no meio-fio na noite de ontem. Outro acidente foi registrado ontem aqui em Cacoal. 2 pessoas morreram após caírem de uma moto. Em Rolim de Moura, um jovem de 21 anos morreu ao bater de frente o carro em que estava em um caminhão boiadeiro. Você vai ver também, enquanto a tabela de frete do transporte de cargas ainda não é definida em Brasília, em Cacoal a Câmara Setorial do Café está parada. Prejuízo ultrapassa os R$150 mil. E ainda, Copinha de Futsal chega às 8ª de final. Segunda-feira, 11 de junho, o Jornal de Rondônia está começando. Olá, boa noite. A partir desta segunda-feira, eu, Jonatas Trindade, estarei apresentando o Jornal de Rondônia, segunda edição. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Vamos lá, então? Bom, eu começo essa edição com a notícia da morte de um agente penitenciário de 33 anos em um acidente na noite desse domingo. Anderson Alexandre da Silva estava numa moto na estrada que dá acesso ao aeroporto aqui de Cacoal quando perdeu o controle do veículo e bateu no meio-fio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Justiça de Rondônia informou que o servidor trabalhava na Casa de Detenção de Pimenta Bueno e, por meio de nota, lamentou o ocorrido. Ainda em Cacoal, na madrugada de ontem, 2 pessoas que estavam em uma moto morreram em um outro acidente. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas encontraram as vítimas sem vida. Próximo dos corpos foram encontrados pertences das vítimas e 2 pedras de crack. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de Cacoal. E em Rolim de Moura, um jovem de 21 anos que estava em um carro bateu de frente com um caminhão boiadeiro. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz invadiu a contramão da via. O caminhão tombou na pista, mas o condutor não se feriu. O acidente foi na rodovia 479, na área rural. 3 pessoas foram esfaqueadas durante uma briga em um bar de Rolim de Moura. A Daniela Vilar tem as informações. A confusão aconteceu em um bar no município de Rolim de Moura. As vítimas são 2 jovens de 26 anos e um de 17. Eles contaram aos policiais que estavam em um bar quando, em dado momento, houve uma confusão com a irmã de um deles. Para defender a mulher, as vítimas então entraram nesta confusão. Um dos jovens foi ferido com uma faca na costela e o outro jovem teve um corte na mão. Já o menor teve uma perfuração no ombro e várias na perna. As vítimas foram socorridas até o Hospital Municipal de Rolim de Moura e não souberam dizer quem teria cometido as agressões. Uma operação feita nesse fim de semana pelas Polícia Militar, Ambiental e Civil prendeu 33 pessoas suspeitas de participarem de um esquema de brigas de galo. 51 galos foram resgatados num sítio na área rural de Guajará-Mirim durante uma operação das polícias Militar Ambiental e Civil. 33 pessoas suspeitas de fazerem apostas ilegais foram detidas na propriedade e outros suspeitos fugiram quando a polícia chegou. Durante a ação foram apreendidos R$11 mil em dinheiro e vários comprovantes de depósitos feitos pelos apostadores. Os 33 suspeitos foram autuados em flagrante por maus tratos a animais e pagarão multas que variam de R$500 a R$3 mil. Todos prestaram depoimentos e foram liberados, mas responderão a um termo circunstanciado. Veja no próximo bloco. Câmara Setorial do Café em Cacoal está parada há uma semana aguardando definições da nova tabela de preço mínimo do frete dos caminhoneiros. É daqui a pouco. Uma situação tem gerado impasses entre governo federal, os caminhoneiros, agricultores e indústria. A tabela de fretes do transporte de cargas. Enquanto não chegam a um acordo, a agricultura no interior de Rondônia sente os impactos. Quando foi divulgada a primeira tabela de preço mínimo de frete dos caminhoneiros, os setores da agricultura e indústria fizeram duras críticas. O governo recuou e divulgou uma nova versão com redução de 20% nos valores. Aí foi a vez dos caminhoneiros reclamarem da medida.
O governo federal revogou na última sexta-feira a nova tabela do preço mínimo do frete. Hoje, representantes dos caminhoneiros e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres voltam a se reunir mais uma vez para discutir o assunto. Enquanto isso, fica valendo a primeira versão da tabela. Essa era uma das exigências dos caminhoneiros para terminar a greve. Este motorista defende o modelo anunciado no início, mas reclama das mudanças constantes. A tabela tinha que ser a primeira que o governo lançou, né? Não ficar mudando toda hora, porque o motorista já não sabe certo o que faz, se hoje é uma tabela, amanhã é outra. A tabela tem que ser a que o governo fez na primeira vez, né? Essa é a tabela certa. Tu não tem certeza das coisas, né, cara? Tu fica inseguro, tu não sabe o preço que tu tá trabalhando. Se ontem eu carreguei ontem que era para ser uma tabela. Hoje amanheceu que já é para ser outra. Eu não sei certo qual é que é ainda. Ninguém está sabendo certo qual que é ainda. Em Cacoal, no interior de Rondônia, a Câmara Setorial do Café está parada há uma semana. O presidente diz que, estabelecido o preço mínimo do frete, uma carga saindo daqui até Londrina, no Paraná, poderia elevar o custo do transporte em até R$ 13 por saca de café. Se voltar para trás, é um retrocesso para o governo, é um retrocesso para o país e um prejuízo muito grande para o agronegócio no país, né? Não vou falar estado de Rondônia não, porque o país inteiro está sofrendo. Eu acho que vai ficar inviável para a indústria, inviável para o comerciante. Eu acho que para. Ou vai pagar o produtor que produz, ou o consumidor final. Porque a indústria vai se adequar aos custos, isso é custo, e vai ou ter que aumentar a venda ou comprar menos. Então, um dos dois lados vão perder muito. A Justiça Eleitoral definiu a data de diplomação de Eduardo Japonês. A diplomação está prevista para o dia 19 de junho. A data foi confirmada através de uma portaria assinada pelo juiz eleitoral de Vilhena. O procedimento é realizado pela própria Justiça Eleitoral. Depois de diplomado, Eduardo Japonês deve tomar posse no dia 1º de julho, em cerimônia realizada pela Câmara de Vereadores do município. Eduardo Japonês, que é empresário, foi eleito prefeito com 21 mil votos no último dia 3 de junho. A eleição suplementar foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, depois que Rosane Donadon perdeu o mandato em julgamento realizado pelo próprio TSE no dia 12 de abril. A Corte entendeu que Rosane estava inelegível quando venceu as eleições de 2016. Essa inelegibilidade, que acabou 3 dias depois das eleições daquele ano, é em decorrência de 2 condenações por abuso de poder econômico e político praticados no pleito de 2008. Na época, Rosane foi candidata a vice-prefeita. A seguir, Copinha de Futsal de escolas aqui de Cacoal chega às quartas de final. É já já. Hoje, servidores da Eletrobras em todo o país anunciaram uma greve de 72 horas. Quem chegou na manhã dessa segunda-feira nesta unidade da Eletrobras Rondônia, no centro de Porto Velho, encontrou o portão fechado e servidores do lado de fora. A paralisação de 3 dias atinge funcionários também da Eletronorte. É mais uma mobilização nacional para chamar a atenção do governo federal. Eles não querem a privatização. O processo hoje está suspenso por 90 dias, através de uma antecipação de tutela de uma juíza do Rio de Janeiro. A União recorreu, mas o caso ainda não foi julgado. Segundo o sindicato, o consumidor é quem vai mais sofrer com a privatização. E eles também estão preocupados com os servidores. O quilowatt-hora que a Eletrobras vende, as empresas do sistema Eletrobras, ela sai a 7 centavos o quilowatt-hora. As empresas privadas, elas vendem a 87 centavos o quilowatt-hora. É um prejuízo muito grande para a população. Para nós, a questão do desemprego é muito forte. Mas mesmo assim, a gente continua lutando, continua fazendo resistência, porque nos últimos 12 meses, já saíram 5 mil trabalhadores da empresa através de programa de demissão voluntária, de programa de demissão consensual, programa de demissão incentivada. O protesto também é pela redução da conta de energia elétrica e pela saída do atual presidente da Eletrobras, Wilson Pinto Júnior. Aqui em Porto Velho, o atendimento nessa unidade no centro da cidade, na Avenida 7 de Setembro, está suspenso. Só está tendo atendimento no Tudo Aqui, também na 7 de Setembro, da Eletrobras. No interior do estado, de acordo com o movimento,
todos os escritórios estão fechados para o público nesse período de 72 horas. De acordo com o sindicato, os serviços essenciais de geração e distribuição de energia estão mantidos. Se houver algum problema durante a manifestação, os técnicos estão liberados para atender aos consumidores. O Real Ariquemes é bicampeão estadual, depois de vencer o Barcelona de Vilhena no Valerião e, claro, conquistar o título em casa. Rolou muita festa em Ariquemes. Foram mais de 90 minutos até a consagração da conquista do bicampeonato. Real Ariquemes, pelo segundo ano consecutivo, é o dono da taça do campeonato rondoniense. Feliz da vida está o goleiro Dida, o quarto título seguido da carreira. E ele ainda contou com a torcida especial do paizão, todo orgulhoso. Eu tenho toda a certeza, como pai, que meu filho merece e mereceu essa vitória. E tantas vier, ele vai ser campeão. O time que quiser ser campeão, coloca o meu filho lá, o Dida. Eu vou jogar como se fosse sempre o primeiro. Sabe por quê? Porque eu preciso ser campeão hoje para poder ser lembrado em 2019. Emoção, orgulho e sensação de dever cumprido. Tudo isso sobra para o Valtinho, artilheiro da competição, empatado com o Andrezinho do Barcelona, ambos com 8 gols. Para mim é emocionante demais, né? Eu de volante, sendo artilheiro com o Andrezinho, amigo meu, atacante nato, fico muito feliz. Primeiro agradeço a Deus por isso. A noite foi mesmo de festa. Os jogadores comemoraram muito junto com a torcida no Valerião e fizeram questão de mostrar a conquista nas ruas da cidade. Em cima do caminhão dos bombeiros, desfilaram pelas principais avenidas de Ariquemes, com as medalhas no peito e a taça de campeão estadual. O sábado, 9 de junho, vai ficar para sempre marcado na memória desses jogadores e na história do futebol rondoniense. Enquanto a Copa do Mundo não começa na Rússia, aqui em Cacoal está rolando a mini Copa do Mundo de futsal. Times campeões do Mundial, representados por escolas, disputam entre si o título, mas o Brasil já está fora da competição. Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira, palco da competição. Estamos nas oitavas de final, agora é mata-mata. 8 times disputando a mini Copa do Mundo. O primeiro duelo do dia, Brasil e Espanha. Infelizmente, para o Brasil não deu na copinha de futsal. Foi eliminada por 3-1 pela Espanha. Mas tomara que lá na Rússia esse resultado seja outro. O time estava em uma boa campanha, foram 23 gols, mas dessa vez não teve jeito. Mas quem saiu de cabeça erguida foi o Ivan, camisa 7. Gostei muito, quero participar de mais. E tô feliz. Já a Espanha permanece na disputa e tem jogador de olho no título. A gente foca na final, a gente treina para a final, a gente está aqui porque a gente está querendo, a gente vai com tudo. Os times ainda precisam disputar as quartas de final. A decisão do título está prevista para ser no último domingo desse mês. Já tivemos 2 fases eliminatórias e agora estamos na fase mata-mata. Então, das 8 equipes que estão representando as 8 seleções campeãs do mundo, sairão 4 para semifinais e finais. O Jornal de Rondônia fica por aqui. Essas e outras reportagens estão no nosso portal de notícias, o G1 Rondônia. Novas notícias daqui a pouco no Jornal Nacional. Para você, uma boa noite e até amanhã.